Olá, seja bem-vindo. Renovação ou tradição? O desafio da equidade geracional na justiça. Quando a Corte Suprema é mais confiável 79% ou 21%? Você já parou para pensar qual a melhor idade para um juiz? Analisando a confiabilidade de uma corte, apenas olhar para a média de idade do colegiado pode gerar conclusões precipitadas. Afinal, a confiabilidade de um juiz, independentemente de sua idade, está mais relacionada à experiência, imparcialidade, ética e conhecimento jurídico do que à faixa etária. No entanto, a percepção sobre confiabilidade pode variar dependendo do contexto e dos critérios usados para avaliar o desempenho de um juiz. E num artigo publicado por um jornal da Inglaterra renomado, o jurista Richard Suss explora as vantagens e desvantagens de juízes mais jovens versus juízes mais experientes. Vamos explorar cada um desses pontos a fundo para entender quando a Corte Suprema é realmente mais confiável. Para começar, vamos analisar os juízes idosos. O primeiro ponto forte seria a experiência acumulada. Juízes mais velhos geralmente têm décadas de prática no sistema judiciário. A experiência acumulada ao longo dos anos permite que os juízes desenvolvam um profundo conhecimento do sistema, das leis e dos precedentes. Um juiz experiente sabe como as leis se aplicam à realidade, entendendo as nuances de diferentes situações. Isso torna a tomada de decisões mais assertiva, especialmente em casos complexos, pois o juiz pode se apoiar em seu histórico de julgamentos e análises jurídicas aprofundadas. Um segundo ponto positivo para os juízes idosos seria a estabilidade emocional. Em geral, juízes com mais idade tendem a ter maior estabilidade emocional e habilidades interpessoais refinadas. Com o tempo, muitos juízes aprendem a lidar com situações estressantes de forma mais equilibrada. A capacidade de lidar com pressões externas e manter a compostura em tribunais é fundamental para a função. Habilidades interpessoais refinadas também são importantes para a função, pois permitem ao juiz a conduzir audiências de forma justa e respeitosa, mesmo em casos delicados, promovendo um ambiente propício ao bom funcionamento do sistema. Um terceiro ponto importante a favor dos juízes mais experientes seria a sabedoria prática. A experiência vivida pode auxiliar o juiz a entender nuances de casos difíceis e aplicar o direito de forma contextualizada. Em casos complexos, um juiz experiente pode compreender as ramificações do seu veredito e aplicar a lei de forma justa e equitativa. A sabedoria prática adquirida com a experiência pode auxiliar na compreensão de situações delicadas, levando o juiz a tomar decisões mais acertadas. Entretanto, é preciso destacar alguns desafios dos juízes mais velhos. Em primeiro lugar, alguns juízes mais velhos podem enfrentar o declínio cognitivo natural decorrente do envelhecimento. A capacidade cognitiva, como a memória e o raciocínio lógico, podem ser afetadas, impactando a capacidade de análise e tomada de decisões. Em segundo lugar, os juízes mais experientes podem apresentar resistência a mudanças tecnológicas. O cenário processual contemporâneo exige familiaridade com o uso de novas tecnologias, tanto para a pesquisa jurídica quanto para a gestão de processos. E em terceiro lugar, alguns juízes mais velhos podem ter dificuldade em se conectar com magistrados e advogados mais jovens, o que pode gerar atritos e dificuldades de comunicação. As gerações apresentam diferentes valores, visões de mundo e formas de interagir, o que pode, em alguns casos, dificultar a colaboração. Uma agravante para os juízes mais velhos é a grande aproximação com outros poderes, o que pode ocasionar vieses políticos que corrompem o equilíbrio de um julgamento justo. Agora vamos analisar os juízes mais jovens. O primeiro ponto positivo seria a atualização tecnológica. Juízes mais jovens tendem a estar mais familiarizados com as novas tecnologias e ferramentas jurídicas. No século XXI, o direito está cada vez mais influenciado por avanços tecnológicos como a inteligência artificial, a internet das coisas, dentre outros. Juízes mais jovens frequentemente dominam as novas tecnologias e estão à frente nesse contexto. Por exemplo, juízes mais jovens podem estar mais familiarizados com as questões relacionadas à propriedade intelectual na internet, crimes cibernéticos, privacidade de dados e inteligência artificial, temas cada vez mais relevantes nos tribunais contemporâneos. Outro ponto positivo para os juízes mais jovens seria a energia e o dinamismo. Magistrados mais jovens geralmente possuem grande disposição física e intelectual para lidar com a demanda de trabalho, muitas vezes em desequilíbrio, buscando sempre a excelência. Além disso, juízes mais jovens podem trazer mais energia e dinamismo para o tribunal. A juventude frequentemente está associada a maior disposição física e intelectual, o que pode ser fundamental para lidar com grandes volumes de trabalho. Juízes mais jovens podem trazer novas ideias e abordagens inovadoras para solucionar casos complexos. E outro ponto importante a favor dos juízes mais jovens seria a perspectiva moderna. Juízes mais jovens tendem a trazer uma perspectiva mais moderna e alinhada aos valores contemporâneos da sociedade. Afinal, juízes mais jovens estão mais próximos dos outros cidadãos em idade,
sendo socialmente mais próximos dos indivíduos de outros ramos do direito, e por estejam vivenciando as mesmas transformações tecnológicas e sociais que o resto da população. Juízes mais jovens podem estar mais suscetíveis a interpretar e aplicar a lei de acordo com os valores atuais da sociedade. No entanto, é preciso destacar alguns desafios dos juízes mais jovens. Em primeiro lugar, juízes mais jovens podem carecer de experiência prática para lidar com casos complexos. A falta de experiência pode gerar decisões precipitadas ou dificuldades para analisar situações jurídicas delicadas. Em segundo lugar, juízes mais jovens podem ser suscetíveis a influências políticas, algo que juízes mais experientes tendem a evitar. A inexperiência pode levar os juízes a tomarem decisões baseadas em pressões políticas externas, o que compromete a imparcialidade e a justiça. Em terceiro lugar, juízes mais jovens podem apresentar falta de conhecimento aprofundado do histórico do direito. A história do direito fornece importantes lições e precedentes que podem auxiliar na tomada de decisões. A falta dessa bagagem histórica pode comprometer a qualidade do julgamento. Pergunte a si mesmo: qual a melhor idade para um juiz? Abordagem contextual. De forma geral, não há uma resposta definitiva para a pergunta de qual a melhor idade para um juiz. Tanto juízes experientes quanto juízes mais jovens trazem consigo uma série de pontos fortes e desafios. A confiabilidade de um juiz depende de diversos fatores, como a capacidade de permanecer imparcial e justo, profundo conhecimento das leis e precedentes, habilidade em se adaptar às mudanças sociais e tecnológicas, bem como compromisso com a ética profissional. O afastamento das influências políticas e executivas do Estado são fatores preponderantes para a isenção jurídica no momento e ato dos julgamentos. Imaginemos um time de futebol. Da mesma forma que em uma equipe, a experiência coletiva de um time vitorioso é formada por jogadores experientes e jovens talentos. Em um tribunal ideal, a experiência e a juventude se complementam para formar uma corte confiável. A combinação de juízes experientes e inovadores cria um equilíbrio ideal, garantindo uma administração da justiça mais justa e eficiente. Em uma corte, a experiência e a juventude devem se complementar para garantir um bom funcionamento do sistema judiciário. Juízes mais experientes trazem segurança, conhecimento aprofundado do sistema e estabilidade. Já juízes mais jovens trazem atualização tecnológica, novas perspectivas e dinamismo. A combinação ideal entre os dois grupos etários garante uma corte confiável e eficiente. É possível afirmar que a confiabilidade de um juiz não está intrinsecamente ligada à idade, mas sim a características como experiência, conhecimento e ética. A idade é apenas um fator dentre vários outros que podem influenciar a confiabilidade de um juiz. Um juiz jovem pode ser confiável e imparcial, assim como um juiz mais velho pode apresentar vieses políticos e preconceitos. Em suma, a confiabilidade de um juiz independe de sua idade, sendo o resultado de uma combinação de fatores como experiência, conhecimento jurídico, ética e capacidade de análise. Tanto juízes mais jovens quanto juízes mais experientes podem ser confiáveis, cada um com suas particularidades e desafios. A diversidade etária em um tribunal pode contribuir para uma justiça mais completa e eficiente. É importante destacar que a confiabilidade de um juiz não se limita à sua idade. A experiência, conhecimento, ética, imparcialidade e capacidade de análise também são fundamentais. Juízes de todas as faixas etárias podem ser confiáveis, cada um com suas particularidades e desafios. A diversidade etária em um tribunal pode contribuir para uma justiça mais completa e eficiente. Então, você concorda com o entendimento apresentado? A Corte Suprema, na sua formação, precisa equilibrar juízes experientes e juízes inovadores. Afinal, em uma corte ideal, a experiência e a juventude se complementam para formar um tribunal confiável. A combinação de juízes experientes e juízes mais jovens cria um equilíbrio ideal, garantindo uma administração da justiça mais justa e eficiente. Encerro o vídeo aqui, espero que tenha sido esclarecedor. E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E digo a vocês, caros juízes, advogados e promotores jovens e idosos, guardando o respeito e reverência o qual vos é devido, até a próxima.